Olá, seja bem-vindo ao curso de Monitor de Transporte Escolar do IBEP Cursos Brasília. Eu sou a Gabriela Saldanha e vamos começar falando sobre os 3 instrumentos legais que regem a educação no Brasil. Primeiro, nós temos a Constituição Federal de 1988, que fala que o Brasil, o governo, os estados, são obrigados a fornecer educação para todos, independente da idade, pelo menos até o nível fundamental. Também temos o Estatuto da Criança e Adolescente de 1990, que trata como prioridade a educação para crianças e adolescentes de todo o país. O Estado é obrigado a fornecer educação gratuita de qualidade para todos, assim como o transporte escolar gratuito de qualidade para todos, se não tiver escola perto de casa. E temos também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação no Brasil, de 1996, que fala que o Estado é obrigado a fornecer educação para todos, independente da idade. A legislação, ela fala que o Estado é obrigado a fornecer educação para todos, independente da idade. Caso ele não consiga fornecer a escola próximo da residência, ele é obrigado a fornecer um transporte público de qualidade gratuito. É aí que o monitor entra. O ônibus escolar, ele é composto por uma dupla, motorista e monitor. Os dois têm que ser qualificados. O motorista faz um curso de MOP e a monitora faz um curso de monitora de transporte escolar. Porque tem algumas coisas que a gente precisa aprender sobre legislação, sobre ética, sobre a parte comportamental, que é muito importante. Não basta gostar de criança. Você tem que ter habilidade para tratar com os pais, com professores, diretoras, coordenadores, motorista e também com todas as pessoas que vão estar trabalhando com você. Isso é fundamental. O Código de Trânsito Brasileiro, ele fala que apenas veículos de transporte de passageiros podem ser utilizados para fazer o transporte escolar. Mas vamos pela lógica, né? Ah, mas a moto é um veículo de transporte de passageiros. A bicicleta é utilizada para o transporte escolar. O barco também pode ser utilizado para o transporte escolar. O micro-ônibus, a van, o ônibus. O avião, nunca vi nenhum avião escolar, mas eu já vi um barco escolar. Então, assim, depende da localidade, mas apenas veículos de transporte de passageiros. Ai, Gabi, mas lá onde eu moro, o trator leva os meninos para a escola. Não é adequado, não é indicado, porque ele não é um veículo para transporte de passageiros. Que não fique dúvidas, ok? O que o monitor pode e o que o monitor não pode fazer? Então, para a gente começar a falar sobre isso, primeiro eu preciso saber quem é criança no Brasil e quem é adolescente. Criança, de 0 a 12 anos incompletos. Adolescentes, de 12 até 18 anos incompletos. Mas, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, tem algumas particularidades quando ele for maior de idade, caso ele seja apreendido com 17 anos. O máximo que ele pode ficar apreendido são 3 anos, mesmo que ele complete 18 anos e esteja aí com medida socioeducativa, ele conclui a medida socioeducativa, mesmo na maioridade sendo considerado adolescente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente tem que ter habilidade para trabalhar com crianças e adolescentes e também adultos que vocês irão transportar, ok? Antes de falar o que o monitor não deve fazer, você deve lembrar o seguinte, que o ônibus escolar é uma continuidade da escola. Então, o comportamento ético e todas as atitudes que você vai ter são relacionadas à educação. Então, vamos lá. O que o monitor não pode fazer? Colocar apelido nas crianças, nem chamar as crianças pelo diminutivo. Chamar sempre a criança pelo nome e pelo sobrenome. Puxar a criança pelo braço, de forma alguma, isso é agressão física, tá? Não pode. Outra coisa, contato íntimo. Nada de colocar a criança no colo, beijo, abraço, de forma nenhuma. O Estatuto da Criança e Adolescente é muito rigoroso em relação a isso. E menores de 14 anos, qualquer parte do corpo que você tocar pode ser considerado estupro de vulnerável. Outra coisa também importante, deixar a criança sozinha na parada. Aquela criança que não tem autorização para ficar sozinha, não pode ficar sozinha na parada. Quando o pai
vai fazer a matrícula do aluno, realizar a inscrição do aluno lá na escola, ele diz se precisa ou não do ônibus escolar. Quando ele diz que precisa do transporte escolar, ele vai informar se essa criança pode ou não ser deixada sozinha na parada. Se ele diz que não pode ir sozinha, ele vai dizer o nome de 3 pessoas que podem buscar essa criança. Você vai ter lá na sua pastinha com a ficha do aluno quem pode buscar, tá? Então, sempre vai ter um responsável para buscar essa criança. Caso o responsável não esteja na parada no momento da entrega da criança, essa criança deverá ser encaminhada para o conselho tutelar da cidade, salvo em algumas cidades onde o conselho tutelar é muito distante e não tem como deixar lá, elas acabam retornando para a escola. Se o conselho tutelar já estiver fechado, ou seja, após as 17 horas, a criança será encaminhada para a delegacia da cidade e o pai irá buscar. Uma coisa que eu sempre deixo bem claro para meus alunos é: não entregue a criança para terceiros sem autorização do responsável. Às vezes o pai teve um imprevisto, não pôde buscar, ou a criança fala, eu vou com ele, eu conheço e tal. A responsabilidade é sua. Então, lembre-se que você não pode entregar a criança para terceiros sem autorização do responsável. Nós temos crianças que sofrem abusos, crianças com medidas protetivas, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Você é responsável pelo menor, certo? Então, o que eu vou fazer caso o pai não vá? Mas o pai vai buscar no conselho tutelar, o pai vai buscar na delegacia, vai ficar com raiva? Não, gente. O pai, ele sabe do procedimento caso ele não esteja na parada. E é muito mais seguro eu deixar a criança nesses locais do que deixar a criança sozinha ali, tá? Isso é abandono de incapaz. Você pode responder criminalmente por isso. Fique atento. Quanto tempo deve ser o percurso do transporte escolar? É claro que, dependendo da localidade, é impossível a gente terminar um percurso, um tempo específico. Tem gente que mora na área rural, demora um pouco mais, estuda mais longe. Mas o indicado é até 8 anos de idade, 30 minutos, e maiores de 8 anos, até 1 hora. Porque quanto mais tempo a criança fica dentro do ônibus, com mais fome ela fica, mais cansada ela fica. Tem ônibus que passam muito cedo, então a criança fica realmente estafada, né, estressada. Isso prejudica no aprendizado, tá? Qual a responsabilidade dos pais no transporte escolar dos alunos? Controle e supervisão. Eles que vão informar se o pneu tá careca, se o ônibus está passando atrasado, se tem ônibus deixando o menino na parada, se deixaram o menino sozinho. Então, todas essas informações são os pais que passam. Aí a gente fala, nossa, o pai é chato. Ele tem que ser, porque é a vida do filho dele que tá ali em jogo. E qual é a responsabilidade do aluno? O aluno, ele tem que respeitar as regras, respeitar as normas, respeitar o monitor de transporte, manter-se sentado com o cinto afivelado, né? E só ficar em pé no momento que for descer. Vocês já devem ter lido na apostila que ninguém pode ir em pé no transporte escolar. Por quê? Por medida de segurança, tá? Então, por isso que tem um monitor justamente para verificar se todos estão assentados e estão com cinto. O ônibus só sai quando todo mundo estiver sentado e com cinto de segurança, tranquilo? E se o aluno desobedecer as regras, não aparecer para embarcar, se for um adolescente ou um adolescente, a gente comunica na escola que ele constantemente não está voltando, e a escola, ela vai chamar os pais, tá? Se for uma criança, verifiquei que a criança não está, né, não veio, eu vou até lá à escola e verifico se ela saiu mais cedo, ou se de repente ela está no banheiro ou jogando, e trago essa criança para o ônibus. Na página 8 da sua apostila, fala sobre a função e as atribuições do monitor de transporte escolar, e eu vou falar disso para você agora. Acompanhar o aluno desde o embarque no transporte escolar até o seu desembarque na escola de destino, assim como acompanhar o aluno desde o embarque na escola até o seu ponto final. Crianças da educação infantil, como é que eu faço para desembarcar, gente? Eu desço do ônibus e vou colocando elas em fila atrás de mim. Pego na mão da primeira e deixo dentro da escola. Eu não vou deixar essa criança de educação infantil no estacionamento nem na porta. Eu deixo dentro da escola, tá? O monitor jamais deve ficar parado na escada para não ter contato físico com as crianças, nem contato íntimo, porque muitas vezes você fica ali de perna aberta e a criança vai passando pelo meio da sua perna. Isso é totalmente inadequado. A monitora deve descer do ônibus para auxiliar as crianças na subida, descer do ônibus para auxiliar as crianças na descida do ônibus.
verificar se todos os alunos estão assentados adequadamente com o cinto de segurança. Como eu disse, não pode ir em pé. Orientar e auxiliar os alunos, quando necessário, a colocar o cinto de segurança. As crianças pequenas têm mais dificuldade. Orientar os alunos quanto ao risco de acidente ao colocar partes do corpo para fora do ônibus, muito importante. Zelar pela limpeza do transporte durante o percurso. Então, é proibido comer dentro do ônibus por medida de segurança, risco de acidente e por causa da questão da limpeza. Identificar a instituição de ensino de cada aluno e aonde você vai deixar as paradas. Geralmente a rota você tem ali. Aqui no Distrito Federal nós temos um diferencial que tem ônibus que vão especificamente para determinadas escolas, então você não para em outros lugares, principalmente da educação infantil. Ajudar os alunos a descer e a subir as escadas, verificar a segurança dos alunos no momento do embarque e do desembarque, passar as informações aos responsáveis. Conferir se todos os alunos estão retornando para os lares, chamada na ida, chamada na volta. Caso o aluno tenha saído mais cedo, você vai lá no seu diário de bordo, no seu livro de ocorrências e coloca: João Pedro, do 5º ano C, foi embora mais cedo, o pai foi buscar e estava passando mal. João Paulo da Silva, do 9º ano, não retornou mais uma vez para o transporte escolar. Já é adolescente, né? Então a gente vai anotando ali, tá? Sempre fazer a chamada. Tratar os alunos com respeito e humanidade. Lembre-se de não gritar com os alunos, não falar palavrão, não destratar, não discutir. Uma dica muito importante: discutir com adolescente é a pior coisa que existe, porque eles são muito resistentes. Então, ou obedece ou não obedece. Se você falar uma vez e ele não respeita, então você deve reportar essa informação direto para o responsável ou a secretaria da escola. Executar outras tarefas que lhe forem solicitadas. E para a gente finalizar, eu quero dizer para vocês alguns pontos que eu acho muito importante para você ser um bom monitor de transporte escolar. Primeira coisa, seja uma pessoa livre de preconceitos. Você vai lidar com todo tipo de gente, com todo tipo de criança. Então, nada de críticas. Não vamos também, essa questão de não ter empatia, é muito complicado. Eu não gosto da mãe dela, eu não gosto da criança. Você não sabe o que aquela criança, o que aquele adolescente passa dentro de casa. Então, muito cuidado ao julgar as pessoas. Então, aceite as pessoas como elas são. Tenham empatia, nada de preconceito. Sejam pessoas respeitosas, imponham respeito para as pessoas, nada de ficar criticando, nem fazendo fofoquinha. Sejam pessoas pontuais para o trabalho, porque quando a gente é bom no que a gente faz, a gente abre portas para qualquer lugar. Cuidado com o que você fala, a maneira que você fala, evite o uso de gírias. Lembre-se que para muitos adolescentes, muitas crianças ali dentro daquele ônibus, você é um exemplo. Você precisa se manter assim. Boa sorte!